Fast News voltando agora para falar sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu hoje pela primeira vez com todos os ministros. E em meio ao discurso, o presidente afirmou que aquele que fizer algo grave será convidado a se retirar de seu governo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista Fábio Lousada para entender quais são as reações e expectativas do mercado econômico após essa reunião de Lula. Boa tarde, seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Vamos debater bastante esse assunto. Muito bem. Sobre esse assunto, a gente convida também para participar o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo aí, Diogo. Bom, Fábio, a gente está vendo aí, já mostrou desde o início do nosso jornal, essa reunião que acontece desde as 9h30 da manhã em Brasília. Lula já deu algumas broncas, uns puxões de orelha, falou que quem não se comportar, quem fizer algo de errado, vai ser convidado a se retirar. A gente viu o mercado nessa primeira semana de governo reagindo com bastante instabilidade, as bolsas no início da semana caíram, o dólar subiu. O que o mercado espera e quais são as expectativas em relação aos novos ministros escolhidos e o que vai sair dessa reunião aí com esses ministros? Perfeito. O mercado, ele teve uma expectativa que iniciou lá atrás, que foi a expectativa de nomes como o próprio Meirelles, né? E aí, quando o governo assume, ele coloca ministros que não têm nenhuma relação com o que o mercado acredita. Então, a primeira sinalização foi ruim. Aí vem a segunda sinalização, que foram os ministros começarem a falar. E aí que foi que derrubou todo o mercado nesses primeiros dias de bolsa, por conta de previdência deficitária, vários assuntos que, de fato, pegam o mercado na contramão, e principalmente na parte fiscal. Acredito que esse aqui foi até o principal ponto. Então, o Lula, que tem realmente, entende muito bem esse aspecto político, de discursos que pode falar, o que não pode falar, ele vem e faz uma reunião para esse alinhamento. E aí algumas coisas preocupantes, como por exemplo o próprio Partido União Brasil, que não é tão comprado com a própria base do PT, já há algumas divergências. Então o mercado vai entender o quanto que esses partidos que têm ministérios, o quanto eles vão pesar nas votações, o quanto que eles vão, quão forte foi esse acordo que eles fizeram para realmente se posicionar ou não, simplesmente votar sim, ou simplesmente debater o tema. É isso que preocupa mais, o tamanho desse acordo para falar sim para todas as reformas que podem acontecer daqui para frente, principalmente quando a gente fala contra o mercado. Diogo, sua pergunta? Pois não, Fábio. Existe uma crítica, obviamente, muito grande em relação a Fernando Haddad por ter uma visão que não é, obviamente, uma visão liberal da economia, né? E também por ter feito algumas declarações que deixavam em dúvida o compromisso com a responsabilidade fiscal nesse governo. No entanto, um dos primeiros atos do governo Lula foi na contramão do que Haddad defendia, que foi a questão da desoneração dos combustíveis, né? Haddad queria acabar com essa desoneração justamente para ter dinheiro em caixa, né, para garantir a arrecadação, mas por razões políticas o governo decidiu que ia adiar, né, qualquer decisão mais séria em relação a isso. Como que você vê esse dilema, esse impasse? No fim das contas, Haddad estava sendo mais preocupado com a responsabilidade fiscal do que o próprio presidente Lula? Quando a gente olha, primeiramente para trás, Diogo, quando a gente olha essa declaração do Haddad e compara até com a declaração da Tebet, há uma grande divergência ali de pensamento. A Tebet mesmo, ela tem esse pensamento mais de controle de gastos, a parte fiscal é extremamente importante, então já há essa divergência. O próprio presidente Lula trouxe a questão até de não respeitar o teto de gastos, que também é algo preocupante. Então, assim, em relação ao Haddad, e num primeiro momento, acredito que foi importante eles tomarem essa decisão pró-mercado para manter essa base, principalmente para a Bolsa não sofrer tanto como estava sofrendo, mas eu acredito que as próximas decisões vão ser pautadas até em relação a o quanto que o mercado reage, o tal do boato, né? Vamos soltar um pouco aqui para ver como que o mercado vai reagir. E de acordo com a intensidade da reação, vai sendo colocado. Então, foram colocadas várias pautas nesses primeiros dias, que algumas já foram até refutadas,
o próprio Haddad, né, comentou a questão da moeda única Argentina-Brasil, que foi um dos principais pontos ali nas próprias redes sociais. Então, vão ser colocados os temas que, num primeiro momento, são boatos, e aí o governo vai entendendo até onde ele pode esticar essa corda. Fábio, aí na cerimônia de posse do planejamento, o Rui Costa, que é chefe da Casa Civil, ele disse que vai dividir funções com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dentre as quais decisões sobre infraestrutura e parceria sobre iniciativa privada. Já é possível saber quais serão as prioridades aí com essa formação da parte econômica? Esses nomes são bem vistos também pelo mercado? No primeiro momento, os nomes não são tão bem vistos. A questão é como que eles vão agir em relação a questões pró-mercados. E aí que é essa grande dúvida. O mercado está reagindo, mas está esperando. A gente vê um mercado que caiu bastante nos primeiros dias, deu uma recuperada, está subindo inclusive hoje, mas está no aguardo das medidas. E as medidas são próprias que o Fernando Haddad ele vai soltar algumas medidas em relação a economia, o que ele pretende fazer, qual vão ser as primeiras iniciativas, e aí sim o mercado ele vai ter esse posicionamento. Como eu falei, o primeiro posicionamento não foi legal, o governo tentou trabalhar essa parte, agora o alinhamento com o próprio ministério, para realmente daqui para frente ele tentar falar uma língua que não afete tanto o mercado como foi afetado nos primeiros dias. Então a nossa expectativa, como economista, é realmente a gente vai esperar esse momento para ver como que eles vão agir, mas no primeiro momento não é tão legal. Eu não estou tão confiante assim nesse novo governo. É claro que ele pode nos surpreender, mas até pela escolha dos ministros, eu ainda tenho um certo receio, principalmente os presidentes das estatais. Diogo? A gente viu uma contestação da fala de Carlos Lupe, o ministro da Previdência, em relação à questão da reforma da Previdência. Mas não houve contestação, por exemplo, em relação às falas de Luiz Marinho, ministro do Trabalho, quando ele disse que vai rever alguns pontos da reforma trabalhista. Como que você avalia essa possibilidade? Quando a gente olha a parte da reforma da Previdência, de uma revisão numa reforma da Previdência, é algo que vai diretamente ali nos gastos públicos. A gente pega a dívida contra o PIB, a tendência é disparar. Se não tivesse reforma da Previdência, seria algo extremamente preocupante. Então, a gente olha a questão do próprio FGTS, que foi algo bastante debatido, que o Luiz Marinho até voltou atrás para rever esse tema de extinguir, né, o saque aniversário, é algo que vai direto ali na população, principalmente na população que votou nele e que recolhe ali o FGTS. Então, essas medidas mais focadas no trabalhador em si tendem a sofrer uma resistência maior, principalmente quando a gente fala em redes sociais. Porém, iniciativas como da própria mudança da Previdência, que vai afetar a economia como um todo, tem a resistência do mercado. Então, eles estão balizando. Essa medida afeta o mercado, então vai ter um outro tipo de resistência. Essa medida afeta a população como um todo, que na verdade, como a população enxerga, né? Ela enxerga algo positivo, porém, ela não tem a noção de quanto que, como você disse no início, Diogo, da inflação alta, de gastos públicos elevados, afetam ela diretamente via inflação, na verdade, acaba sendo o pior imposto para elas, né? Então, o governo ele vai medindo, tem mercado e população como um todo, que foram os principais votos do governo. O presidente Lula também falou aí nesses primeiros dias, nessa primeira semana, que quer estabelecer um entendimento maior entre o governo e os estados e municípios. E até tem uma reunião marcada aí para o dia 27 desse mês com os governadores, né? Já está agendada essa reunião, inclusive. Como que deve funcionar essa parceria no novo governo? Falando agora do estado de São Paulo, ontem a gente viu Tarcísio Gomes de Freitas falando em privatizar o Porto de Santos, por exemplo. Como que deve ser essa relação do governo, que é um governo de PT, com um governo paulista que é do PL, que foi inclusive o Tarcísio um forte ministro aí, do Republicanos, mas que tem parceria com o PL aí. Como deve ser essa relação, sendo que Tarcísio foi o ministro de Infraestrutura de Bolsonaro, foi um nome forte aí desse governo, agora nessa nova relação com o governo do PT? Tem um grande impasse aí, Cláudia,
porque a gente vê Tarcísio e o próprio Zema são nomes fortes da direita para uma próxima candidatura. Baseado nisso, eles têm que fazer um ótimo trabalho, entregar bons números. Só que ele só vai conseguir entregar um bom trabalho se ele tiver uma boa relação com o governo. Então, o Tarcísio, os Zema, eles tendem a ter realmente uma boa conversa com o governo, alinhar alguns pontos, é claro que vão ter divergências, mas eles não vão torcer o nariz completamente e falar, não, o governo não entra aqui, tá fora de cogitação, qualquer conversa. Eles vão precisar dialogar para poder fazer um bom trabalho e aí sim colocar eles como possíveis candidatos para a próxima eleição presidencial. Então, acredito que esses dois, Tarcísio e Zema, estão já mirando ali uma próxima eleição presidencial. Diogo? Fábio, a gente sabe que existe aí uma necessidade do Lula de agradar algumas alas, digamos assim, da economia, para não bater de frente diretamente. Mas esse caso da reforma da Previdência, né, a desautorização de qualquer plano de refazer a reforma da Previdência é um exemplo. Mas a expectativa é que Lula faça, na sua opinião, um governo mais de esquerda do ponto de vista econômico do que foi, por exemplo, o seu primeiro governo? Diogo, a expectativa é que ele faça um governo mais de esquerda baseado na escolha dos ministros. As atitudes em relação pró-mercado é o que a gente acredita que ele vai migrando, um governo também de esquerda, um governo ali mais pró-mercado. E aí até o próprio Alckmin, ele traz um pouco essa questão de pró-mercado, em relação até ao próprio presidente Lula. Então acredito que no primeiro momento vai ser um mercado mais pró-esquerda, principalmente num primeiro ano, a questão até dos próprios gastos, e aos poucos ele vai caminhando ali para mercado, porque senão ele não vai conseguir ele não vai conseguir passar as reformas ou passar ali o que ele deseja, os principais gastos. E outro ponto que eu acho que eu tenho que reforçar é os próprios presidentes das estatais. Ali fica claro nas escolhas dos nomes que vai ser um governo mais pró-esquerda, um governo com uma máquina pública mais inchada. Então é isso que a gente acredita. No primeiro momento vai ser um pouco mais para a esquerda. Sobre o novo governo aí de Lula para 2023, nós conversamos com o economista Fábio Lousada. Fábio, obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Diogo. Estou à disposição. Um ótimo final de semana para vocês também. Bom programa.